Olá, Virgem! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui para fazer a leitura de vocês, tá? É uma leitura bônus, é um presente que eu estou dando para vocês, tá? Porque no mês de novembro vocês interagiram, vocês ajudaram na relevância do canal. Então, eu resolvi dar esse presente para vocês e eu espero que vocês gostem, tá bom, Virgem? Então é isso. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Rosemary, eu sou astróloga védica e também taróloga, tá certo? Para vocês saberem como é que funciona aqui a leitura, né, que eu faço aqui no canal, dá uma olhadinha aqui embaixo, gente, na descrição desse vídeo, que tem todas as informações, tá? Inclusive sobre a minha agenda de trabalho, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou começar aqui, assim, a leitura, tá? É uma leitura atemporal, tá, gente? É uma leitura atemporal. Então, vocês já podem estar experienciando o que eu vou falar, né? As mensagens que vão sair, ou vocês ainda vão experienciar, certo? Então, é isso. Eu vou começar aqui com o tarô da Cigana Zaira, a pedido dela, que está presente. Né, Zaira, querida? Maravilhosa. Ah, então vou fazer aqui, vou tirar algumas energias com o tarô da Zaira, pra gente dar uma esquentada, e depois eu venho com o Red Rate, tá? Como eu tenho feito para todos os signos, tá certo? Nesse formato, tá? Do presente aí que eu tô dando pra vocês, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Vamos ver o que Virgem precisa saber, né? Vamos lá. Energias para o coletivo de Virgem. Boa sorte, Virgem. Energias para o coletivo de Virgem. Opcha. Gratidão. A carta dos pássaros. A carta dos pássaros aqui fala sobre tempo, né? Que existe tempo para todo propósito, né? E vamos colocar aqui como propósito de Deus nas nossas vidas, né? Não é no nosso tempo, entende? É sempre dentro do tempo do Criador, né? De todas as coisas, o arquiteto do universo, né? Fala de parcerias, alianças, pode estar falando de relacionamentos, enfim. Vamos saber mais. O que mais, por favor? De repente vocês estão aí, Virgem, esperando, né, para que algo aconteça, né? E meio que ansiosos, entende? Mas vocês precisam confiar em Deus, confiar na espiritualidade, confiar naquilo que você acredita, naquilo que você coloca a sua fé, e principalmente a fé que você tem em você mesmo, tá? Não fique ansioso ou ansiosa, entende? Apenas entregue o seu pedido, né? De repente, muitas das vezes o seu clamor, tá? Para a espiritualidade, tá? E aguarde. É mais ou menos isso que a carta dos pássaros está falando. Vamos ver aqui. São energias, né? Aqui são energias soltas. A carta do chicote, tá? Aqui já mostra o que eu falei, né? Vocês realmente, sabe? Vocês estão... Sabe aquelas pessoas que não param? Bem assim, viu? Inclusive a mente, né? Por mais que vocês tentem focar numa coisa só, que eu acho que isso é bem, né, de Virgem mesmo, né? Vocês fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E sempre todas as coisas saem perfeitas, ou quase perfeitas, né? Porque não existe perfeição. Mas aos olhos de outra pessoa, né? A pessoa fala assim, nossa, mas você fez esse monte de coisa junto, caramba, e tá
tudo certinho, parece que tá tudo cronometrado, você terminou na hora certinha, inclusive. Mais ou menos assim, vocês estão bem assim, viu? Então, aqui o carta do Scott pede para você direcionar mais, sabe? Essa sua força, né? Essa sua vitalidade, essa vontade de fazer as coisas acontecerem para algo que realmente é prioridade na sua vida, entendeu? Tipo, não desperdice o seu tempo com outras coisas que podem ficar para amanhã, entende? Prioriza aí as coisas mais importantes, tá? Virgem. O que mais? Gosto disso, Virgem. Gosto disso. O que mais, por favor? O que mais, minha querida Zaira? Que os virginianos e virginianas precisam saber. Gratidão. Não aceito carta virada, tá? Ela só virada, mas os lírios, né? Os lírios. Exatamente. Aqui tá falando sobre o seu desejo, né? Exatamente sobre o seu desejo. Aquilo que você anseia, que você vem, né, sentindo muita vontade, né, que aconteça, né, com a carta dos pássaros aqui e do chicote, tá vendo? É algo que você quer muito que aconteça, entende? E com a carta aqui dos lírios mostra, né, o que pode ser, né, esse desejo. A gente está falando aqui de algo que para você é assim, de certa forma, quase que impossível, né? Quase que impossível. Mas com a carta dos lírios fala para você não perder as esperanças, porque aquilo que você deseja, que você colocou no seu coração, que está no seu coração, está a caminho, entendeu? Basta você fazer aquele movimento que eu falei, né? Primeiramente você precisa compreender que não é no seu tempo, Virgem, é no tempo daquele que tudo pode, né? É no Criador de todas as coisas. E você precisa focar, tá? Focar naquilo que realmente você quer. Não é você ficar... Sabe quando a pessoa tá com problemas, né? Que todos nós temos, tá? Problemas, muitos problemas na cabeça. Aí a pessoa, ao invés de tentar resolver aquele problema da melhor forma possível, a pessoa começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo para se ocupar e não pensar justamente no problema. Entende? Aí o que acontece? Ela desfoca, né? Ela tira o foco do que é prioridade, do que é mais importante para ela. Então, esse tempo que de repente duraria 3 meses, vai durar 6, 9 meses para acontecer. Entende? Para você conseguir concretizar algo. Porque eu vejo aqui ainda no campo das ideias, né? Apesar de que com a carta aqui dos pássaros, né, fala que não vai demorar muito tempo para que isso aconteça. Tá? Para você conseguir concretizar aí esse seu sonho, esse seu desejo. Eu vejo aqui como fosse algo material, tá? Por enquanto me fala aqui sobre algo material, tá, Virgem? Uma coisa que você queira manifestar, concretizar, materializar em termos de bens materiais, pode ser questões financeiras, tá? Pode ser de trabalho, pode ser N coisas aqui, mas eu vejo mais no plano material do que no plano espiritual, sabe? As coisas assim, ou relacionamento, ou sentimento, tá? Vamos continuar aqui. Bem interessante, né? Aqui, ó, com a carta dos lírios está a caminho, tá? Está a caminho aí, certo? Só que você precisa focar. Focar mais, parar de ficar, sabe? Fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, simplesmente preocupar a mente e... Só que aí você acaba só se ocupando, mas você não resolve o problema, entende? O problema em si, ele continua ali. Pra você, que você tá ocupando a tua mente,
parece que não existe o problema, né? Mas quando você para, que é o momento, né, você silencia. E nesse momento que você silencia, aí volta tudo. Então não adianta. Entendeu? Não adianta. O caminho não é por aí. Tá, Virgem? O que mais, vovô? O que mais? Verifica pra mim, Zayla, essa carta dos filhos, por gentileza. Boa. Quando o tarô ele é novinho, né? Ele não tem aquela facilidade de pular. E eu gosto muito que as cartas pulem. Eu gosto demais, gente. Eu acho mágico mesmo, sabe? Quando a gente vê que de fato a espiritualidade está interagindo com a gente, sabe? Os mentores espirituais, os nossos ancestrais, né? A gente vê que de fato a gente tem aquele dom, né? De interagir com as cartas, né? De decodificar as mensagens. Isso é muito bacana. Do que você pegar assim e tirar, sabe? Você mesmo sair tirando assim, como se fosse uma escolha, entende? Aí você que tá escolhendo, né, aquela carta. Eu não gosto muito de fazer isso, tá? Então por isso que às vezes eu prefiro, né? Não vou falar perder, ganhar tempo esperando elas pularem do que tirar, sabe? Perde o, sei lá, perde a magia. Se caíram 3, né? Como já tinha caído 3, ó. A carta da torre, a carta do urso e a carta do trevo. Olha, aqui já saiu uma outra mensagem, tá? Aqui tá me falando que existe uma pessoa que se faz de amiga ou amigo que vem tentando atrapalhar a sua caminhada, mas não é qualquer caminhada, é a sua caminhada em alguma coisa que você desenvolve na espiritualidade, com a espiritualidade. Estou falando de uma pessoa aqui que tem virgem forte no horóscopo, que trabalha com a espiritualidade, seja o que seja. Existe aqui com a carta do urso, que caiu no meio, como bloqueio, tá? Essa pessoa, ela tá tentando atrapalhar a sua caminhada, a sua evolução relacionado ao trabalho que você desenvolve dentro da espiritualidade. A gente pode estar falando aqui com pessoas que faz atendimento, né? Que trabalham mesmo com o Pai Santo, Mãe Santo, sabe? Mestres, né? Pessoas que trabalham com tarô, com astrologia, com ocultismo, tá? Algum tipo de trabalho que tem a ver com a espiritualidade, ajudando as pessoas a encontrar o seu caminho, sabe? Trazer o norte para essas pessoas que muitas das vezes estão desorientadas, tá? Com a carta do trevo aqui, tá? E fala que existe aqui uma cobrança com a carta da torre, né? E do trevo fala que tem uma cobrança aqui da espiritualidade, inclusive com relação a isso. Me parece que você sabe quem é essa pessoa, mas você simplesmente vai deixando essa pessoa ficar na sua vida, entendeu? E essa pessoa, ela já está há bastante tempo na sua vida, não é de agora. E ela já vem tentando isso já faz tempo. Ela não conseguiu ainda porque você tem uma proteção aqui. Aqui nesse tarô, a carta da torre fala de elevação espiritual, fala de conhecimento, tá? Então você tem uma proteção espiritual muito grande. A carta do trevo também fala, tá? Dessa proteção, tá? Espiritual. Você ainda não caiu, né? Porque você tem essa proteção. Mas existe uma cobrança em cima de você, né? Porque você tá deixando, você sabe que essa pessoa tá fazendo isso e você tá deixando que essa pessoa faça, entendeu? Você está sendo, de certa forma, né? Entre aspas,
covarde, né? Porque você tá mantendo uma pessoa que tá fazendo mal para você na sua vida, que você sabe disso. Você tem conhecimento que essa pessoa está fazendo isso contigo. Ela está literalmente atrapalhando a sua vida espiritual, a sua evolução na samsara evolutiva, tá? Tenha toda a certeza desse mundo. Existe uma pessoa que não tem como a gente saber, né, qual sexo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? Mas de fato ela está aí atrapalhando o seu caminho espiritual, a sua evolução espiritual. Tá certo, Virgem? Foi isso que eu vi aqui, saíram 2 mensagens, né? Com o tarô da Zaira. Não é Zaira? A Zaira daqui. Eles agora, antes eu fazia com eles aparecendo, eles não querem mais. Eles me pediram, não quero mais aparecer. Enfim, eles falaram que ela que gosta de aparecer, né? Leoninos que gostam muito de aparecer. E aparece, demorei muito, gente, demorei muito aqui no canal. Eu comecei com a Védica, né? E eu fiquei um tempão só trabalhando com a minha voz. Entende? Demorei bastante tempo pra colocar a cara no sol, viu? Pode parecer, eu sou bastante tímida. Sou muito tímida. Né? E agora vamos com Rider. Eu coloquei o note em outra posição e agora eu nunca sei para que lado que eu mostro para vocês. Espero que saia um pouco melhor, né, a iluminação, porque o de peixes não ficou legal, não gostei, ficou péssimo, tá? E tava um calor tremendo, uma coisa horrível. Hoje deu uma melhorada, mas ainda continua muito quente aqui na minha cidade, certo? Vamos ver o que nós podemos tirar mais aqui de mensagens para vocês, tá? Com o Rider Rage. Boa sorte aí. Tá? Oráculo, energias para o signo de Virgem. Energias. Opa, já caiu. Essa carta está saindo bastante, né? 6 de ouros. Aqui pode estar falando diretamente de você, né? Porque é do elemento, né? Terra. Naipe, né? Pode estar falando que você é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que gosta de ajudar as outras, tá? Só que vamos ver as outras energias que vão sair, mas aqui tá me falando que parece que é o momento de você cuidar de você. Você precisa pensar mais em você, entendeu? É muito bacana a gente ajudar as pessoas, mas ajudar aquelas pessoas que querem ser ajudadas, sabe? Não é ajudar aquelas pessoas que você percebe que você ajuda e aquela pessoa não muda. Entende? Aquela pessoa que está simplesmente acomodada naquela situação. Nós vamos entender melhor aqui, tá? O que mais que Virgem precisa saber? Oráculo, por favor. Mais uma energia, por favor. Vamos devagar e sempre aqui, né? Porque esse Rider, vocês sabem, né? Como é que ele é, né? Ele é lento, mas lembra lá com a carta dos pássaros? Tudo tem o seu tempo, seu momento, sua hora. Não é não é na nossa hora, na hora que eles querem. Não é, Zaira? É isso aí. Espero também que a música aí de fundo não esteja atrapalhando, tá, gente? Que teve o pessoal aí meio reclamando, tá? Hoje meus cachorros estão calminhos, estão aqui tudo deitados, maravilha, são calmas. Gratidão, espiritualidade, assim eu posso fazer o meu trabalho na paz, santa paz. Vamos lá, energias, por favor. Caiu aqui. 3 de copas. Essa carta ela fala de festividades, né? De celebrações. A gente já tá caminhando aí pro final do ano, né, gente? Nossa, como passou rápido esse ano, né? E a gente vai pegar aí as festas, né? Natal, Ano
amor, né? Então mostra aqui festividades, tá? Mas vamos compreender melhor. Essa carta por si só, ela não fala muita coisa, né? Junto com o 6 de ouros, pode estar falando aí que você pode receber também uma ajuda, ou você vai receber um presente, ou você vai receber até um dinheiro, né, que pode trazer aí a solução, lembra lá, para aquele problema que você tá na mente, que você não para de pensar, né? E aí você consegue resolver esse problema, e aí, claro, né? E você vai festejar, nossa, né? Mas vamos compreender melhor. O que mais, por favor? O julgamento. Julgamento. Clarifica pra mim essa carta do julgamento, por favor. É como se fosse um processo, alguma coisa que tá pra sair aí, sabe? É como se alguma coisa estivesse sendo julgada. E aí a gente remete logo a algum processo na justiça. Mas não me caiu cartas aqui que falam disso, né? Então clarifica pra mim, por favor, a carta do julgamento. Quero muitas cartas. Não. Muitas cartas. Mais de 4. Clarifica, por favor, oráculo, a carta do julgamento. Gentileza. Carta do julgamento, por favor. É bom que aí vai embaralhando mais ainda. Bora. Simbora. Carta do julgamento. Clarifica, por favor. Fica. Oráculo, por favor. Caiu. Signo de Escorpião, tá? A morte. Olha, gente, a carta do julgamento com a carta da morte, eu vejo aqui um despertar espiritual muito grande. Para alguns aqui, tá? Para alguns, vocês... É como se a ficha tivesse caído, você entende? Parece que as coisas que vocês não enxergavam antes vieram tudo assim de uma vez só, sabe? Deu um clarão assim. Aí você chega e se assustou porque veio tudo ao mesmo tempo. Sabe? Coisas que estavam sendo jogadas para debaixo do tapete, coisas que estavam sendo escondidas de vocês. Entende? Você ficou sabendo, veio tudo assim, ó, de uma vez só. E aí você teve um despertar espiritual muito grande. Você está passando por um processo de transformação muito grande. Você está precisando, olha aqui, lembra? 6 de ouros aqui. Você está precisando aí, né? Ou você já está, né? Passando por esse processo. Lembra que eu falei? A temporal você pode já ter passado, está passando, ainda vai passar, tá? Por um desapego. Algo está acontecendo que você está precisando desapegar das coisas, né? E virginiano, ele costuma ser muito apegado às coisas, né? As coisas materiais. É do elemento terra, né, gente? Então são apegados, principalmente às coisas dele, não às coisas dos outros, entende? Ou coisas que você compartilha, não. Uma coisa que é sua, pode ser uma coisa pequititinha, pode ser um cordão, um anel, sabe, uma coisa assim, mas você é apegado a isso, e aí você tá tendo que abrir mão de muita coisa, né? Eu vejo muito isso aqui, porque você está de fato passando por um despertar muito grande, existe um despertar muito grande, tá? Mas isso foi causado por causa de alguma coisa que aconteceu aí na vida de vocês, tá? Mas vamos... não foi assim,
sabe, de uma hora para outra que aconteceu esse despertar espiritual aqui. Não. Foi à toa, assim, de repente que esse anjo aqui, ele soa a trombeta aqui, não. No teu ouvido, não. Tá? Vocês podem ter o signo do escorpião forte no horóscopo, tá? Vamos compreender melhor. Clarifica para mim, por favor, a carta da morte, por favor, oráculo. Deixa eu compreender melhor. Eu tô sentindo uma energia aqui, mas eu quero ter certeza para falar, tá? Caiu. Gratidão. Essa carta também tá saindo muito. 5, dá para vocês verem, gente. 5 de paus, qualificando a carta da morte. Olha, essa carta sempre, né, remete a disputas, conflitos, né? Junto com a carta da morte aqui, a gente pode estar falando de pessoas discutindo por causa, os 6 aqui de ouros, por causa de dinheiro, tá? Por causa de bens materiais, sabe, essas coisas assim. É como se alguém, digamos, alguém falece, alguém desencarna e deixa um bem material, né, para os filhos. Vamos colocar como filhos aqui. E aí os filhos ficam brigando, ficam disputando, né, essa herança. E às vezes nem é assim, sabe, aquela herança, sabe, que vai deixar a pessoa assim, bem de vida, né? Porque se caiu 6 aqui, tá? De ouros, não é uma herança, né? Um bem material, alguma coisa nesse sentido. Lembra que eu falei que tem que desapegar, né? Despertar espiritual. É como se Virgem estivesse deixando tudo para trás, sabe aquela coisa assim? Eu não vou entrar nessa confusão, não. Eu não quero saber de guerra, eu não quero saber de ficar discutindo por causa disso, por causa daquilo. Fiquem tudo para vocês aí, eu não quero saber disso. É isso que eu tô vendo aqui. Então aqui pode ser um desencarne, uma pessoa que faleceu, desencarnou, que deixou alguma coisa aí que tá causando disputa aí na família, tá? E através disso veio esse despertar espiritual aí. Você começou a perceber muita coisa que você não estava percebendo, certo, Virgem? Essas coisas acontecem, né? Nas melhores famílias, inclusive. As melhores famílias, né? O que mais que Virgem precisa saber? Vamos ver se vai sair outras energias, se vai dar continuidade. Pagem de paus. Mostra uma pessoa bastante entusiasmada, né? Bastante envolvida com aquilo que está fazendo, muito criativo, sabe? Mas ainda é uma coisa que está no começo, entende? Vamos perceber aqui. O que mais, por favor? Mais oráculo, gentileza. O que mais? A Virgem precisa saber. O que mais, por favor? Nossa, que antagônico. 4 de copas. Que antagônico, né? Porque um tá super entusiasmado, começando algo novo, bastante criativo, bastante focado naquilo que tá fazendo, né? E o outro tá aqui, né? Eu não quero fazer isso, eu não quero saber, não me venha com isso, porque você veja que tem aqui, ó, tem 3, né? Copas aqui na frente e o anjinho trazendo mais um. E de braço cruzado embaixo de uma árvore, ou seja, tá na sombra, água fresca, mas não quer saber de fazer nada. Tá? Então são energias bem antagônicas, né?
Aqui ainda não me diz se é você, o que que pode ser, tá? Deixa eu clarificar aqui. Clarifica, por favor, o 4 de copas, por gentileza. Caíram quantas? Duas eu vou aceitar. 3 de paus, clarificando, tá? E a força, signo de leão aí. Vocês podem ter signo de leão forte no horóscopo, ou essa pessoa aqui, tá? Que tá assim, de braço cruzado, não quer fazer nada, né? Simplesmente pode ter também o signo de leão forte no horóscopo, tá? Com esse 3 aqui, ó, foi clarificado, né? Esse 3 aqui de paus me fala que é como se essa pessoa ela precisasse da continuidade com alguma coisa, mas ela está se negando. Sabe quando a pessoa precisa se movimentar, as coisas ainda estão no começo e ela precisa, aqui ó, tá vendo? Existe um entusiasmo, existe algo novo acontecendo, a pessoa está focando em uma coisa nova, ela começou, ela está entusiasmada, ela está fazendo as coisas. Só que do nada me aparece alguém aqui, ó, que não quer fazer as coisas acontecerem, tá? Que não quer fazer as coisas acontecerem, ela quer ficar aqui acomodada. Entende? Lembra que eu falei também lá atrás sobre essa coisa de ajudar as pessoas, ok? É bacana, né? A gente ser generoso com as pessoas, ok? Mas a gente tem que pensar na gente, no nosso bem-estar. E também, será que a gente está ajudando de fato? Porque se você está fazendo com que a pessoa fique assim, acomodada, você está dando de tudo para ela, para ele. E aí ela fica assim. Ela tem tudo, para que ela vai se esforçar? Entendeu? Então me parece que quem tá aqui entusiasmado, sabe? Pode ser você, mas lembre-se que as leituras podem estar sempre espelhadas, tá? Você que tá aqui entusiasmada, querendo fazer as coisas acontecerem, sabe? Algo novo, sabe? Quer dar andamento, né? Você vai seguir com esse 3 aqui, ó. 3 de paus aqui. Você vai seguir o seu caminho. Entendeu? Porque a outra pessoa, ela tá, tipo, birrenta, ela tá teimosa, né? Ela não quer. Ela simplesmente não quer. Então, me parece que você vai seguir em frente, tá? Porque você tá buscando pessoas que pensam como você. Você tá buscando pessoas que estão vibrando nessa mesma energia aqui. De conquista. Você quer conquistar algo aqui. Então você vai deixar essa pessoa aqui para trás. Chega, cansei de ficar ajudando essa pessoa. Cansei, a gente ajuda e eu não saio disso daqui. Caramba. Entende? É mais ou menos isso que eu tô vendo aqui. E com a carta da força, né? Só reforça, né? Só reforça, porque isso aqui tá falando de você. Entende? Porque você veja, aqui é uma mulher que ela está com a mão dentro da boca do leão. Ou seja, uma pessoa altamente destemida. Né? Então, é tipo assim, sabe? Eu não tô aqui pra ficar, sabe? Cuidando de pessoas que que agem, se comportam como crianças birrentas. Que não querem sair do mesmo lugar, querem ficar ali, sabe? Toda a vida só reclamando da vida e reclama da vida, e só sabe murmurar. E quando você vai lá, você dá algo para ela fazer, eu não quero fazer, mas não é bem isso que eu quero fazer. Caramba, então não reclama. Então não reclama, entende? Então aqui mostra que você vai em frente, você vai seguir com a tua vida, tá, Virgem? Tu não vai ficar nessa aqui não, ajudando essa pessoa não, tá? Mas não vai mesmo.
mas não vai mesmo. Tá? Com essas energias aqui você não vai, você se cansou. Você vai seguir porque você não tá aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Tá? É o que me fala aqui, tá bom? Vamos ver se vai sair, né? Outras energias agora, tá? Essa mensagem agora pode ressoar com algum aqui, grupo, tá? Como a primeira. Vão fazendo adequações, adaptações aí, tá? Porque aqui me saiu duas informações diferentes, né? Duas situações diferentes aqui, tá? O que mais? Ó, Pagem de espadas. Mais, por favor. É como se você estivesse lidando com pessoas muito jovens, sabe? Como se você estivesse lidando, assim, no seu dia a dia, você estivesse lidando com pessoas jovens, entende? A gente pode estar falando de pessoas que orientam pessoas mais jovens, pode ser professores, algum tipo de orientação, sabe? Psicólogos, pessoas que orientam pessoas mais jovens, tá? O que mais, por favor? A Virgem precisa saber, por favor. Oráculo, a carta da temperança, carta de Sagitário, tá? Vocês podem ter o signo de Sagitário forte aí, tá? No horóscopo. O que mais, por favor? O que mais, oráculo? Muitas cartas, por favor. Eu quero mais duas cartas, por favor. Mais duas, oráculo, por favor. Ele Mas eu não dá pra vocês. Eu ia falar assim, vocês sabem como ele demora pra pular. Pulou de tal forma que eu bem no pé da Zaira. Só que ele não tá lá, eu não tô conseguindo ver, né? Agora que eu vou saber qual é a carta. Uau! O Hierofante! Eu não falei? O que eu acabei de falar? Alguém que trabalha com orientação, né? Pode ser um profissional de educação? Pode. Mas com o Hierofante aqui, a gente pode estar falando de guru mesmo, tá? De mestres, pessoas que trabalham, são pessoas religiosas, entende? A gente pode estar falando de mãe santo, pai de santo, a gente pode estar falando de padre, pastor, sabe? Porque o Hierofante, né? Ele representa a tradição, né? Da religião, sabe? Então, com a carta da temperança aqui e o pajem, aqui tá falando que por mais que esteja sendo difícil você lidar, talvez sejam adolescentes, né? Lidar com essas pessoas que são mais jovens, né? Aconselhando, orientando, né? Pede que você tenha um pouco mais de paciência, entende? Você pondere um pouco as coisas, você tente equilibrar aí as coisas, sabe? Porque de alguma forma aqui está me remetendo que esses adolescentes ou essas pessoas mais jovens são de famílias conservadoras, né? Mas não saiu aqui o 4 de copas? Então, são adolescentes, jovens que pertencem a famílias conservadoras, mas que agem assim. É como se fossem mimados, são muito mimados pelos pais. Então vocês já estão perdendo a paciência com isso, com essa situação, entende? É isso que eu tô vendo aqui. Mas deixa eu dar uma clarificada aqui no Hierofante. Ele quase não sai nas minhas leituras. Que incrível, Virgem. Já saiu, ó. A rainha de pentáculos. Gente, essa rainha aqui, né? É vocês, né? Claro. Rainha de pentáculos é vocês, Virgem. Não tem como não ser, né? Sem colocar gênero aqui, tá, gente? Pode ser um homem, pode ser uma mulher assistindo o vídeo, tá?
pessoa altamente, né, generosa, uma pessoa que, caramba, sabe, ela gosta de trabalhos manuais, né? Ela gosta de estar próxima à natureza, ela gosta de plantas, sabe, essas coisas assim, ervas medicinais, né? É bem bacana. Então a gente está falando sim de uma pessoa aqui que trabalha com a espiritualidade. Lembra lá de trás, bem falando, né? Pode ser uma mãe de santo, pode ser um pai de santo, pode ser um pastor, pode ser um padre, né? Mas eu vejo uma coisa assim, sabe? Que tem um estilo assim, que trabalha com pessoas que têm um estilo de vida assim, mais tradicionalista, entende? Por causa do Hierofante, tá? Então, essa rainha é aquela rainha assim, que ela deixa todo mundo trabalhar, sabe? Fazer as coisas que precisam ser feitas à vontade. Ela não fica ali cobrando, entende? Mas ela gosta que as coisas saiam perfeitinhas. Vem a cara de virgem. Ela é perfeccionista, entendeu? Então existe aqui uma incomodação com determinados comportamentos aí desses jovens, desses adolescentes, tá? Porque saiu a pajem de espadas, tá? São pessoas que estão sempre se movimentando, estão sempre perguntando as coisas, querendo saber das coisas. Eu quero saber disso, quero saber daquilo. Você sabe o que quer dizer isso, isso. Você poderia me explicar isso. E vocês já estão ficando sem paciência aqui com a carta da temperança. E aqui pede para vocês ponderarem, vocês tentarem encontrar aí o equilíbrio, tá? Tirar aí, sabe, força de repente de onde nem tem mais, entende? Onde vocês acham que não tem, mas tem, tá? Você mergulhar lá no fundo, você vai encontrar essa força aí, tá? Porque realmente vocês estão cortando um dobrado aqui, ó, com esse 5 aqui de paus, tá? Vocês estão cortando um dobrado, vocês estão tendo que lidar com pessoas muito difíceis, de temperamento muito difíceis, compreende? É isso que eu vi aqui, tá bom, Virgem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, deixa o dislike também, tá? Tem um monte de gente dando dislike aí. Não tem problema, eu não ligo quando a pessoa dá dislike, sabe, gente? Porque também, né, é interatividade. Só que aproveita e deixa o comentário por que deu dislike, por que não gostou do vídeo, né? Faz isso, né? Acho que fica mais interessante, né? Adoro gente que põe a cara pra bater. Tá bom? Então é isso, tá? Eu fico por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Tchau!